Bom, pessoal, eu de novo queria falar sobre finais de peões. E bom, como eu já antecipei, esse vídeo vai ser sobre a oposição distante. Bom, vamos ver alguns exemplos. Tá? Bom, nessa posição jogam as brancas. Tá? E bom, qual é a ideia de cada um dos lados, né? Bom, primeiro, quem está melhor, as brancas ou as negras? A gente vê que o rei das brancas está realmente muito longe do peão. Né? Então, esse peão, o peão que está em C5, ele provavelmente vai ser capturado, né? O rei das negras pode vir por E6 e D5, ou talvez por D7 e C6. Bom, então a ideia da posição é que, bom, se as brancas só ficarem movendo o rei, elas vão perder o peão. Né? E nota que as negras, ao capturarem o peão de C5, elas já ocupam uma casa-chave do peão de B7, que são A5, B5 ou C5. Então, se o rei das negras captura o peão e o peão está em C5, enquanto que o peão das negras está em B7, as negras ganham, porque elas ocupam uma casa-chave. Então, as brancas, elas podem considerar o sacrifício do peão, né? Peão para C6. E depois que as negras capturam o peão de C6, as casas-chave do peão na terceira horizontal das negras seriam essas aqui, B4, C4 e D4, que são casas que estão mais próximas do rei das brancas. Né? Bom, então a gente pode pensar primeiro em sacrificar o peão C6, mas isso dá bem errado, porque depois de peão tomar peão, as casas-chave são essas aqui, né? E o rei das negras está tá um passo, dois passos, três passos a casa B4. Enquanto o rei das brancas está muito mais longe, né? Então aqui as negras, depois de rei C5, rei D3 e rei B4, as negras são ganhas. Então, bom, não dá para sacrificar o peão diretamente. Bom, então a gente tem que fazer uma jogada com o rei. A única jogada que faz sentido aqui seria a rei na F2, para se aproximar do peão, para se aproximar da defesa do peão. Né? Bom, as negras aqui, elas podem atacar o peão de duas formas, né? Com o rei na D7 e o rei na E6. Bom, mas rei na D7 é ruim, porque as brancas conseguem chegar a tempo para a defesa do peão. Nessa posição aqui, as brancas conseguiram defender o peão e elas empatam. Agora, se as negras jogam rei na E6, a gente vê que depois de rei na E3, as negras podem jogar rei na D5. Agora, o rei das negras, além de atacar o peão, ele defende a casa D4, ele cria toda uma barreira contra o rei das brancas. Então aqui as brancas simplesmente não conseguem defender o peão e estão perdidas. Bom, e claro também, nessa posição o sacrifício não faz sentido, porque depois de peão C6, as negras capturam de rei, né? E vão controlar as casas-chave A5, B5 e C5. Uma delas, né, depois de rei na D4 e na B5. Acabou. Tá? É muito importante nessa posição as negras capturarem de rei, porque se elas capturam de peão, as brancas com rei na D3 conseguem a oposição. E agora as casas-chave são essas aqui. Posição está empatada, o rei das negras nunca vai conseguir ocupar alguma dessas casas-chave. Rei C5, rei C5, rei C3, rei B5, rei B3. Tá. Bom, então aqui nessa posição, depois de rei na F2 e rei na E6, aqui sim as brancas podem considerar o sacrifício, C6. E depois de peão tomar peão, que é único, né? Peão tomar peão é único, porque B5 não faz sentido, porque o rei das brancas vai se aproximar, agora o rei das negras tem que capturar o peão de C6, e aqui o rei das negras não vai conseguir controlar as casas-chave, né? A3, B3, C3.
Nem B6, né? B6 também é ruim. Por causa de rei na E3, eu acho. Aí rei D6, rei D4, rei toma peão, rei na C4. De novo. As brancas sem oposição, que são as negras que jogam. As negras não tem como progredir. E as casas-chave são essas aqui. A4, B4 e C4. Tá? Então, empate de novo. Então, depois de C6, as negras realmente são forçadas a capturar de peão. E agora que vem, né? Qual é o lance das brancas aqui? Bom, as casas-chave são essas. E as brancas têm que controlar tem que impedir o rei das negras de controlar alguma dessas casas-chave. Então, bom, o que a gente faz? Bom, a gente tem que conseguir a oposição. E o único lance que nos dá a oposição é rei na E2. Aqui os reis são separados por 3. Estão na mesma vertical, separados por três casas. E então os reis estão em oposição distante, né? Os reis, quando estão na mesma vertical, mesma horizontal e separado por um número ímpar de casas, estão em oposição. E aqui a gente vê, as negras jogam e elas não têm como progredir, né? Porque se rei na E5, as brancas jogam rei na E3. E agora a oposição é a curta distância. Se as negras jogam rei na D5, as brancas jogam rei na D3. A oposição de novo, curta distância. As negras nunca vão conseguir controlar as casas-chave. Tá? E, bom, se rei na D6, o que as brancas jogam? Brancas jogam rei na D2, mantendo a distância de 3 casas. Rei na D3 seria horrível, porque as negras jogam rei na D5, agora os reis estão em oposição e são as brancas que jogam. Quer dizer, as brancas têm que ceder espaço para o rei das negras. Opa. E aqui as negras vão ocupar uma das casas-chave no próximo movimento. Se rei na D3, rei na B4. Se rei na B3, rei na D4. Acabou. Tá? Bom. Então aqui nessa posição, rei na D6. A gente tem que jogar rei na D2. E agora, bom, se rei na C5. Opa. Se rei na C5, rei na C3. Rei na B5, rei na D3, rei na E5, rei na E3. Tablas. Tá? Então, aqui nessa posição, depois do sacrifício, a gente tem que jogar rei na E2. Se a gente jogar rei na E3 de novo, as negras pegam a posição com rei na E5. Os reis estão em oposição, são as brancas a jogar, então elas têm que ceder espaço para o rei das negras. Depois de rei D3, rei D5, rei C3, rei C5. As brancas, de novo, têm que ceder uma das casas-chave para as negras. Se rei D3, rei B4. Se rei B3, rei D4. Tá? Então tá. Então, aqui nesse exemplo, as brancas tiveram que sacrificar o peão, porque depois de peão tomar peão, as casas-chave ficaram uma casa mais para frente, né? Aqui nessa posição, as casas-chave do peão de B7 eram essas, que eram casas bem difíceis de controlar. E depois do sacrifício, as casas-chave agora estão mais próximas do rei das brancas. E aí as brancas conseguiram impedir que o rei das negras controlasse as casas-chave, né? Via rei na E2. E se rei D6, rei na D2. De novo, mantendo a distância de 3 casas. Rei na C5, rei na C3, rei na D5, rei na D3. Então, totalmente empatado essa posição. Tá? Vamos para o próximo exemplo. São as brancas que jogam, tá? Elas conseguem empatar. Bom, elas têm que mover o rei delas para algum lugar, né? E, bom, a gente pode ter ideias de jogar rei na G3, seguido de rei na G4, rei toma peão. A gente pode ter ideia de jogar rei na F1, com a ideia de conseguir a oposição curta, né? E, bom, a gente também pode ter a ideia de jogar rei na H1, com a ideia de ter a posição longa.
Qual desses planos é o correto? Bom, vamos ver os errados primeiro. Se as brancas jogam rei na G3, elas perdem. Né? Porque depois de rei na E2, ou não, desculpa, não é esse lance. Depois de rei na E2, as brancas jogam rei na G2 e elas conseguem empatar. Uhum. Tá? Porque aqui elas têm oposição. Tá? Mas já já a gente estuda a maneira como que as brancas empatam. Depois de rei na G3, as negras têm que jogar rei na E1. Tá? E aqui, se rei na G2, as negras agora sim jogam rei na E2. E agora são as negras que têm oposição. Então, aqui, bom, as negras estão ameaçando o peão. Então, as brancas são forçadas a jogar rei na G3. E agora, bom, os reis estão em oposição, o rei das brancas foi para cima, o nosso rei vai para baixo. Para aproveitar a oposição. E, bom, aqui as brancas podem jogar rei na G4. Mas as negras jogam rei na F2. E depois de rei tomar peão, as negras tomam peão de F3. E a gente vê que o peão simplesmente avança porque o rei das brancas está muito mal posicionado. Tá? Bom, então, rei na G3 aqui é muito ruim. Tá? Bom, rei na F1. Agora, as reis estão em oposição e são as negras a jogar. Então, as negras não tem como avançar. Mas nota que depois de rei na D2, as brancas jogam rei na F2, né, mantendo a oposição. E depois de rei na D3, as brancas queriam muito ir para F3. Mas em F3 tem o peão. Então aqui as brancas são forçadas a ceder a oposição para as negras. Depois de rei na F1, as negras jogam rei na E3. E depois de rei na G2, as negras jogam rei na E2. E aqui de novo é uma posição que a gente já viu, as brancas jogam e estão perdidas. Tá? Bom, então aqui depois de rei na D3, rei na G3 também é ruim, por causa de rei na E3. De novo, os reis estão em oposição, são as brancas que jogam, e então as brancas têm que ceder espaço para as negras. Se rei na G4, rei na F2, e as negras vão capturar o peão na próxima jogada. E se rei na G2, rei na E2. E bom, isso aqui é uma posição que a gente já viu, as brancas têm que jogar rei na G13 e as negras jogam rei na F1. E depois as brancas jogarem rei na G4, as negras jogam rei na F2 e as negras capturam o peão. Tá? Bom, então, aqui depois de rei na D3, as brancas realmente elas têm que ceder a oposição para as negras. E porque tem um peão ali em F3, as brancas não conseguem manter a oposição. Tá? Bom, então nessa posição aqui, a única jogada que sobrou é rei na H1. Agora os reis estão em oposição distante, né? Tem 3 casas separando, são as negras que jogam. E, bom, que a gente vê. Se rei na E1, as brancas jogam rei na G1. Os reis estão em oposição. Rei na E2, rei na G2. Rei na E3, rei na G3. As brancas sempre mantêm a oposição. São as negras que jogam, se estão em oposição, significa que o rei das negras não consegue ganhar espaço. Depois de, bom, rei na E2, rei na G2, rei na D1, rei na H1, isso a gente já viu. As negras podem jogar rei na D2. E daí o que a gente faz? A gente mantém a oposição longa com rei na H2. São 3 casas separando os reis. Se rei na D3, as brancas jogam rei na H3. São 3 casas separando os reis. Tá? E se, bom, rei na E3, rei G3, rei E2, rei G2. As brancas sempre mantêm a oposição. São as negras a jogar e o rei das negras não consegue avançar. Opa! Não consegue avançar. Então,
as brancas conseguem empate. E bom, qualquer tentativa com E4 e peão toma peão, rei toma peão, a gente vê que rei das brancas ele controla as casas-chave, né? Então a posição é empate. Mesmo a ideia de avançar um peão e trocar peão por peão não gera bom resultado, tá? Bom, talvez as negras tenham mais uma ideia. Que, por exemplo, rei na H2. Tá. As negras têm mais uma ideia nessa posição, porque, bom, se elas ficarem movendo os reis, elas não chegam a lugar nenhum, né? Os reis sempre ficam em oposição. Então, não tem muito o que fazer. Agora, nessa posição, as negras podem jogar G4. G4 é um lance muito perigoso, porque se peão toma peão, as negras jogam peão para E4, e a gente vê que o peão das negras vai promover. Olha só, o peão das brancas não consegue promover a tempo. O peão das negras promove primeiro, com cheque. As brancas têm que jogar na H2 e o peão caiu, né? Depois de dama E5 cheque. A dama ameaça o rei e ameaça o peão. Então, acabou a partida. Que as brancas têm que tomar muito cuidado, né? Depois da posição inicial, deixa eu ver aqui. Opa. Essa é a posição inicial. Depois de rei na H1, as negras podem jogar o G4. E é muito perigoso. Aqui as brancas têm que jogar rei na G2. Forçado. Agora, se peão toma peão com cheque, então rei toma peão e o peão de E5 vai cair. Depois de rei na E4, rei toma E5. Rei D2, rei E4. Acabou, empate. Então, depois de rei na G2, as negras ainda podem tentar rei na D2, por exemplo. E aqui as brancas tem que jogar o quê? Claro, peão tomar peão. Não sei se é bom, mas acho que é bom. Depois de peão para E4, G5, E3, G6, E7, G2, G1 dama, G8 dama. Agora sim, a dama não promoveu com cheque. Quando o rei estava em H1, as negras promoviam com cheque. E as brancas conseguiram empate. Então, aqui nessa posição. Rei na H1, G4, as brancas não podem capturar, porque o peão das negras promove com cheque. A gente já viu isso aqui. O peão das negras promove a cheque, as brancas não podem promover o peão. Então a diferença aqui, depois de G4, rei na G2, é que, bom, depois de rei na D2, agora sim as brancas podem capturar o peão, porque o peão das negras não promove com cheque. Então isso aqui é um final de rei-dama contra rei-dama, que é empate. Tá? Bom, é isso então. É muito interessante essa posição aqui. As brancas têm que conseguir a oposição longa e sempre manter a oposição, sempre manter a distância de número ímpar de casas ao rei adversário. Se rei na D3, rei na H3, de novo, oposição distante, rei na E3, rei na G3, agora oposição curta, rei na E2, rei G2, oposição curta, rei E1, rei G1, oposição curta. Tá? Bom, só mais uma coisa. Nessa posição aqui, as brancas poderiam jogar, por exemplo, rei na H2. E como é que as negras ganham? As negras ganham tomando a oposição distante, né? Elas jogam rei na D2. É claro que rei na E2 seria ruim, porque as brancas jogam rei na G2, agora os reis estão em oposição, são as negras que jogam e não conseguem avançar.
Ah, rei na E2 é ruim, rei na E1 é ruim, porque rei G1, agora, de novo, vocês estão em oposição, são as negras que jogam. Então aqui as negras têm que jogar rei na D2, conseguindo uma posição longa. E aqui, bom, 3 casas de distância, oposição longa. Bom, é claro que se rei na G2, rei E2, a gente já viu essa posição várias vezes. O interessante é, e se rei na H3? O que as negras jogam? Aqui, as negras têm que jogar rei na E1. Tem que jogar rei na E1. Se rei na E2, rei G2. Oposição. Rei E3, rei G3. As brancas de novo têm a oposição. Aqui as negras têm que jogar rei na E1. Mas qual a ideia? As negras nessa posição elas têm a oposição longa, né? Como a gente explora a oposição curta? Se, por exemplo, tem essa oposição aqui, as brancas jogam, né? Como a gente explora? Se o rei das brancas vai para cima, o nosso rei vai para baixo, flanqueando, né? E depois de rei na G4, rei na F2, as negras conseguem o peão. Mas a ideia é essa, né? O rei das brancas foi para cima, o nosso rei vai para baixo, como uma dança, né? Um vai para cima, o outro vai para baixo. Aqui é a mesma coisa. Vocês estão em oposição, o rei das brancas vai para cima, então o nosso rei vai para baixo. E aqui, bom, se rei na G3, rei na F1. E depois de rei na G4, rei na F2. Depois de rei tomar peão, rei tomar peão, tá? Então esse exemplo é muito interessante, tá? Ele nos mostra várias coisas. E, bom, então é isso. Eu altamente recomendo que vocês realmente entendam bem esse exemplo. É muito bonito, muito interessante. Tá? Só deixa eu ver quanto tempo deu. Ixi, é muito tempo já. Vamos para um último exemplo aqui, tá? São as brancas que jogam, tá? E elas conseguem ganhar. E elas conseguem empatar. Bom, em primeiro lugar, quem está melhor na posição? As brancas ou as negras? Bom, as negras estão com um peão a menos, né? Mas é por pouco tempo. Bem pouco tempo, né? Porque as negras vão jogar rei na G4. E em G4 elas estão ameaçando o peão e estão ameaçando. Estão ameaçando os dois peões, né? E não tem como as brancas defenderem, né, esses peões. Depois de rei na G2, por exemplo, as negras jogam rei na G4. E aqui, se as brancas movem o rei, as negras capturam o peão. Se as brancas jogam o peão para cima, as negras também capturam o peão. Então, aqui as brancas são perdidas. Então, qual é a ideia? Bom, nota que se a gente mover o rei dessa maneira, qualquer maneira assim, rei na F13 e com uma peão, com o peão em F7, as casas-chave são essas aqui. Então, as negras estão ganhas porque as negras capturaram os peões das brancas e ainda por cima ocuparam uma das casas-chave para o próprio peão. Então a ideia é fazer o peão das negras avançar de maneira que as casas-chave fiquem mais longe do rei das negras e mais perto do nosso. Então aqui a gente considera a jogada peão G6. E, bom, a gente nota que rei tomar peão é lance ruim, porque depois de rei na G2, rei na F5, rei na F5, as brancas conseguem defender o peão a tempo. Tá? Então, nessa posição aqui, depois de G6, as negras jogam peão tomar peão. E, bom, a gente nota de novo as casas-chave agora são essas. E se as brancas movem o rei, as negras movem o rei, e as negras vão capturar o peão. E vão ocupar casas-chave. Né? Se as brancas movem o rei aqui, rei toma peão, as casas-chave do peão de G6 são essas aqui. E as negras são ganhas. Então aqui, depois de rei na G4, a única ideia seria F5. Mas depois de peão tomar peão, as casas-chave são essas aqui.
E, bom, os reis estão em oposição e são as brancas que jogam. Isso significa que as brancas vão ceder espaço para as negras. Então as brancas não vão conseguir manter o controle das casas-chave. Depois de rei F2 e rei F4, as casas-chave de novo são essas. E se o rei das brancas vai para a direita, o rei das negras vai à esquerda, flanqueando. Se o rei das brancas vai à esquerda, o rei das negras vai à direita e pronto. Flanqueando e as negras são ganhas, tá? Bom, então aqui nessa posição, depois de G6, peão toma peão, lance de rei é ruim. Então a gente sacrifica o outro peão, peão para F5. E, bom, as negras têm que aceitar o sacrifício, tá? E agora são as brancas que jogam. E, bom, vocês estão... Tem 3 casas separando, são as brancas que jogam, então as negras têm a oposição. Distante, mas na coluna H. E o que é realmente importante é a oposição na coluna F. Então, aqui, as brancas jogam rei na G1. Claro, né? Não rei na H2, por causa de rei na H4. E agora as negras têm oposição curta e a partida tá ganha. Mas... E, bom, se rei na G2, rei na G4. E, de novo, as negras têm oposição curta, a partida tá ganha. Aqui as brancas têm que jogar rei na G1. E bom, se as negras jogam rei na H4, a gente joga rei na H2 e a oposição é nossa. A gente consegue empatar, as casas-chave são essas aqui. Rei das negras nunca vai conseguir controlar, tá? Então, aqui as negras têm que jogar rei na G5. E bom, aqui de novo a gente joga rei na F1. E nota que o rei das negras queria muito jogar rei na F5 para manter a oposição. Mas em F5 tem um peão, né? Então aqui as negras são forçadas a ceder a oposição para as brancas. Depois de rei na G4, as brancas jogam rei na G2, oposição curta. Depois de rei na F4, rei na F4, as brancas jogam rei na F2, oposição curta. As casas-chave são essas aqui. As negras nunca vão controlar. Agora, se as negras jogam rei na H4 não faz sentido, né? Tipo, a posição era essa aqui, a oposição, né? Então, o rei das brancas foi para a esquerda. Então, o rei das negras se aproveita da oposição para ir para a direita. Só que não tem nada na coluna G. Se tivesse um peão na coluna G, isso funcionava, mas o peão está em F. Então, aqui, esse plano simplesmente não faz sentido, porque as brancas vão jogar rei na F2 e agora estão ameaçando até ir para F3, F4 e capturar o peão. As negras têm que jogar rei na G4, praticamente. As brancas jogam rei na G2, conseguindo a oposição. Se as negras jogam rei na G5, as brancas jogam rei na G3, oposição de novo. Tá? Então, era esse o exemplo, tá? Muito interessante. Aqui as negras simplesmente têm que ceder a oposição para as brancas, porque o rei das negras não pode ir para F5. Tá? Então, era isso. Obrigado por assistir e até a próxima.